Queridos amigos, vamos falar aqui no meu canal Mistérios com Pablo Villarrubia Mauso sobre a grande farsa, a grande mentira dos OVNIs nos Estados Unidos. O que estamos vendo nos últimos meses, inclusive anos, a respeito desta, digamos, do que eles querem apresentar no Congresso. Sabemos, vamos resumir um pouco a história. Em 2017, o New York Times divulgou que os Estados Unidos, a inteligência norte-americana, possuía um departamento, haviam criado uma comissão que chamava Programa Avançado para Identificação de Ameaças Aeroespaciais, criado em 2007 para pesquisar, para investigar o fenômeno OVNI. A partir daí começaram a sair, a partir de dezembro de 2017, muitas notícias sobre especialmente de que a Navy, né, a Marinha norte-americana, tinha informações e inclusive imagens, né, que vazaram, imagens sobre na costa oeste dos Estados Unidos de embarcações com aviões deles, né, inclusive com porta-aviões que gravavam a partir do radar imagens em infravermelho de aparições destes objetos não identificados que eles passaram a chamar de UAPs. Tá? Para não querer, eles não querem misturar, né, a questão do OVNI, que tem uma conotação de extraterrestres, com esses objetos que eles não sabem ainda qual a origem, ou supostamente não sabem, né? Então, a partir disso, a partir também de informações da Two Star Academy, que é aquele grupo criado por Tom DeLonge, que é um músico de rock norte-americano, o Luiz Elizondo, que vocês devem ter visto já em muitas entrevistas, né? Esse agente da CIA, né? Dedicado também à questão de inteligência, o Christopher Mellon também, que pertence a esse grupo, é um grupo que fez mais, digamos, criou uma comercialização dessa informação que eles tinham, a qual eles tinham acesso, começaram a comercializar produtos, acho que até mesmo camisetas, né, e tal, e fazerem vídeos documentários sobre estas últimas questões relacionadas aos militares dos Estados Unidos e ao fenômeno OVNI. Muito bom, também temos que ver a propaganda feita, ou divulgação, vamos dizer assim, né, do New York Times e o Washington Post nos últimos anos, a partir já de dezembro de 2017, sobre essas aparições, estas imagens captadas nos radares, né, a bordo dos barcos da Marinha norte-americana, onde aparecem pontos, onde aparecem objetos até com forma, digamos, de ovoide, que inclusive entram no mar. Estamos falando de objetos que podem voar e entrar também aparentemente no mar. Bom, eu tenho muitas dúvidas, digamos, a respeito do que vai ser apresentado, porque a questão é o seguinte: no final do ano passado, de 2020, o então presidente Trump, Donald Trump, ele assina um documento em que cria uma comissão dentro do Pentágono, dentro do Serviço de Inteligência, para criar essa comissão para investigar, dar uma resposta para estes fenômenos, para estes UAPs. E essa resposta tem que vir agora, em breve, nesses próximos dias, neste mês de junho de 2021. Tá? Essa é a questão que está em jogo nesse momento. Então eu vou dizer o que eu penso. Primeiro, há muitas dúvidas. Eu digo, por que essas últimas pesquisas, investigações nesses últimos anos foram lideradas pela US Navy, pela Marinha, e não pela USAF, né, a Força Aérea Norte-Americana? Estamos falando de objetos aéreos, tudo bem que alguns deles entram no mar, mas não todos são aquáticos, mas aí é uma questão de disputa que não conheço exatamente o que se esconde, né, atrás dessa questão, sendo que sempre o projeto Blue Book e outros projetos foram liderados pela USAF. Tá? Essa é uma questão duvidosa, estranha. Por que o jornalista Jeremy Corbell foi designado ou foi escolhido para receber, né, de forma, digamos, oculta, né, sem saber quais são as pessoas que entregaram para ele essas imagens de radar que ele divulgou para a imprensa norte-americana? Por que o Jeremy Corbell? Tá? Mistério. O Luiz Elizondo, esses últimos dias ele apareceu aí dizendo que essa questão, esta apresentação de um relatório, né, por parte do Pentágono para o Congresso para explicar o que são os OVNIs, né, não vai revelar nada importante. Mas se ele se apresenta como candidato ao Congresso,
norte-americano, ele sim vai contar a verdade. Estamos vendo aqui uma questão de interesses até pessoais, né, e políticos a respeito disso. Então, o que vemos é o seguinte, e a outra dúvida também que eu tenho. No caso das UAPs, ou OVNIs, tá? Eles apresentam, eu vi algumas imagens outro dia no Millennium Live do nosso querido amigo Iker Jimenez, e essas imagens mostram um objeto que não é exatamente um OVNI simplesmente ovoide. Ele é um objeto que tem asas, tem como uma espécie de pequenas asas ao redor e algumas formas muito estranhas. É possível, na minha humilde opinião nesse caso, apesar dos 40 e tantos anos de ufologia que eu tenho praticado, né, é que esses objetos para mim, são drones e drones anfíbios, tanto podem voar como entrar no mar. Então o que acontece? Não estamos, na minha opinião, não estamos falando de verdadeiros OVNIs extraterrestres, de outra origem interdimensional, como possamos imaginar. Eu acredito que tudo isso é uma manobra de confusão para criar uma cortina de fumaça, tá, em torno de um interesse muito real e muito patente por parte dos militares norte-americanos. Com certeza, quando eles apresentem esse relatório nos próximos dias, eles não vão falar que isso são naves extraterrestres, de outras dimensões, de outras galáxias, de onde for. Tá? Eles vão dizer que isso realmente eles não conhecem qual é a origem, mas que podem ser uma ameaça, porque ao ser algo desconhecido, eles têm que ter mais informação. Então, para isso, o que eles vão fazer? Eles vão pedir um aumento no orçamento militar para poder detectar qual é a origem desses objetos. Essa vai ser a desculpa. Eles vão usar o fenômeno OVNI, o UAPs, como eles usam agora, esse eufemismo, para dizer, olha, nós precisamos mais dinheirinho, tá? Precisamos mais dinheiro para fazer uma pesquisa para desenvolver técnicas de radar ou para detectar tais objetos. E aí, claro, né, o orçamento militar vai lá para cima e eles vão conseguir esse objetivo. Na minha opinião, ou isso são drones, tá? Esses objetos que apareceram nessas imagens são drones feitos pelo próprio pessoal militar dos Estados Unidos, eles ficam caladinhos, boca de siri, caladinhos, para não dizer nada, que são deles próprios ou são drones, só pode ser, para mim, na minha opinião, da China ou da Rússia. A China, já vimos outro dia, que tem uma capacidade tecnológica altíssima. Conseguiram mandar para Marte uma nave, entrou em órbita perfeitamente do planeta vermelho, conseguiram descer com uma precisão quase cirúrgica, e também conseguiram fazer que um rover, um carrinho, já se movesse na superfície marciana. Isso logo de cara, na primeira, tá? Coisa que nem americanos nem russos conseguiram com tanta perfeição, tá? Ao longo da história. Então, meus amigos, fica aqui. Gostaria de saber a opinião de vocês, se esses objetos são de origem extraterrestres, se são drones dos Estados Unidos, se são drones da Rússia, da China. Por favor, deixem por escrito sua opinião, deixem um like aí, vejam se puderem comprar meu livro Quando os UFOs Atacam, Casos de Agressões e Mortes do Brasil e no Mundo, publicado pela prestigiosa biblioteca da revista UFO, do nosso amigo Ademar Jevaer, que vocês vão encontrar informações muito importantes, com certeza, sobre pesquisas de campo que tenho feito ao longo de mais de 15 anos. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado e até a próxima.